só para fechar isso, a gente vai falar agora da temperatura que é ideal para ser servido. Alguns países, como Estados Unidos, Califórnia, Europa, Itália, França, alguns outros países, Portugal, Espanha, eles indicam que seja servido na temperatura ambiente. É que a temperatura ambiente deles é uma temperatura muito mais baixa. É como se a gente estivesse aqui, nesse quarto aqui, nessa adega, com ar-condicionado, é a temperatura de lá. Então essa temperatura está ideal para poder servir algum desses vinhos aqui. No caso do Brasil, temperatura ambiente é totalmente fora. Então você tem que resfriar e às vezes até um pouco mais do que o normal. Porque a hora que o vinho saiu da adega climatizada ou da sua geladeira, ele já caiu 1 grau. Ele serviu na taça, ele vai caindo, caindo que eu falo, vai aumentando 1 grau, vai aumentando, aumentando, aumentando. Por isso que você deixar aqui no Brasil sua adega um pouco mais abaixo da temperatura do que o normal, o ideal, não tem problema nenhum. Os espumantes, o ideal é servir em torno de 6 a 8 graus Celsius. Já para os vinhos brancos mais suaves, que é o caso, por exemplo, desse daqui que é uma Malvasia italiana, que é um pouco mais suave, em torno de 8 a 10 graus. Para o Chardonnays, que é um vinho mais encorpado, mais amadeirado ou amanteigado, dependendo do estilo, até os vinhos rosés, de 10 a 12 graus. Nessa faixa você vai ter grandes brancos, brancos mais complexos e encorpados, os rosés e começando até um vinho tinto bem leve. De 12 a 14 graus você vai ter um rosé mais encorpado e os brancos leves, como o Pinot Noir, por exemplo. Aí, de 14 a 16 graus, você vai pegar uns brancos ligeiros e médio corpo, como Sangiovese, alguns Merlots, talvez um Carmenère, dependendo, como eu disse, do país, da intensidade, do tipo de uva. De 14 a 16, vinhos mais encorpados, como Merlot, próprio Carmenère. Talvez um Cabernet, não, eu ainda deixaria um pouco mais médio corpo. 16 a 18, vinhos encorpados. Cabernet, Carmenère, Tannat, eu acho que seriam os mais ideais. Talvez, Barbera. 18 graus, vinhos complexos, encorpados, envelhecidos, robustos, como os famosos Barolos, que são conhecidos como o rei, o vinho dos reis. Os Tinganelos, que são super toscanos, os grandes Bordeaux, os Cabernets da Califórnia, aqui os grandes Malbecs da Argentina, os Carmenères e os Cabernets do Chile, eu indicaria nessa temperatura de 18 graus. Mas tudo, mais uma vez, depende de você, do seu paladar. E a gente fez tudo isso aqui hoje para poder mostrar para você que vinho não é uma coisa complicada, não é uma coisa chata, acabar com esse mito do eno chato, que o vinho é coisa de bacana, o vinho é pessoal da Europa, ou que tem um clima frio, ou que tem que ter dinheiro, ou qualquer coisa disso. Você tem vinhos aí que você pode comprar por R$8, R$10. A gente tem vinhos aqui de R$25 de altíssima qualidade. Eu sempre digo e aprendi isso nas minhas aulas nos Estados Unidos, que o consumo é bastante intenso e as pessoas realmente levam a sério isso, que o vinho passou de $100, a qualidade é a mesma. O que vai é o que? A percepção, é a grife daquele vinho, o nome, é mais isso do que a própria qualidade. A qualidade ela é percebida entre 10 e $100. No caso do Brasil, eu ia colocar nisso também, porque realmente, infelizmente, por causa dos nossos tributos, o vinho chega aqui em um preço muito elevado e eu acho isso uma pena. A gente deveria facilitar, diminuir os tributos para que levasse o vinho a mais pessoas, que elas pudessem ter a oportunidade de provar mais vinhos. Mas tenta, prova, sem frescuras, sem medo, vai no supermercado, vai numa adega especializada, aqui, em qualquer lugar que você estiver, vendo essa aula, procura uma pessoa que conhece, leia livros, procure se interessar, olha na internet, dá uma olhada no Google, tem vários sites falando sobre vinhos, tem vários blogs falando sobre vinhos, aprenda um pouco mais, entra nessa cultura do vinho. Eu sempre digo que o vinho é uma viagem, você viaja através do vinho. Você pode não ter dinheiro para poder ir para a Itália, para Montalcino ou para Toscana, mas você vai ter um dinheiro para poder comprar uma garrafa de vinho da Itália, ou da Califórnia, ou de qualquer lugar. Então faz isso, reúne os amigos, vai para casa,
pega um para poder cozinhar, enquanto o outro vai levar os vinhos. Cada hora vocês levam um tipo de vinho, vamos fazer só espumante, vamos fazer só branco, vamos fazer rosé, vamos tampar as garrafas e tentar identificar quais são as uvas, da onde que vem, vamos misturar, vamos brincar. Não leva a sério. Leva a sério as pessoas que estão ao seu redor. Porque vinho tem que unir as pessoas. Então, quem é o principal, quem é o ator principal disso, não é o vinho. É você, são os seus amigos, são as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. E vinho é isso. Ele traz mais amor, mais paixão, deixa a pessoa mais alegre, mais tranquila, mais feliz. Então vai aí a nossa dica. A gente mostrou para você um pouquinho do que eu sei, do que nós sabemos do mundo do vinho. Eu espero que vocês tenham curtido e aproveitado e aprendido pelo menos um pouquinho sobre isso. E espero que eu tenha mais oportunidade para mostrar para você um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Saúde. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.